Bem-vindos ao matemáticaduvido.wordpress.com. Gente, hoje vamos falar um pouco sobre função do segundo grau. Para começar, vamos a um exercício motivador. O nosso exercício de hoje é uma questão do PAS 3, CESP, UNB. Acompanhe aí na sua tela, qual é a leitura do problema. Esse será o nosso ponto de partida. Fazer esse problema é o nosso objetivo de hoje. Acompanhe aí. Bom, gente, agora que você já leu o nosso problema motivador, vamos falar agora sobre a função do segundo grau. Função do segundo grau é uma função do tipo ax² mais bx mais c. Agora a pergunta é, o que cada coeficiente faz na parábola? O que esses coeficientes fazem com o gráfico da parábola? Se faz ela ser para cima, se faz ela ser para baixo, tudo bem? O A, eu falo que ele controla a felicidade da parábola. Se o A for positivo, ela é feliz. Se o A for negativo, ela é triste. Olha só o exemplo. A positivo. Y igual a x² mais 1. Quem multiplica aqui o x² é o número 1 que está escondido. Se é positivo, a nossa parábola é o quê? Feliz. Olha o outro exemplo. Y igual a menos x² mais 1. O A é negativo. Então, a nossa parábola é triste. Se é negativo, parábola triste. Professor, eu entendi como funciona o A. Agora, eu quero saber o que o B faz. O B, ele é um pouquinho diferente. O B, olha só. Olha a parábola, ela vem aqui, cortou o eixo Y, não foi? Logo depois, bem pertinho, depois que cortou, você vai olhar se ela está crescendo ou decrescendo. Se depois que cortou o eixo Y, ela está crescendo, o B é positivo. Ó, cresce é bom, então é positivo. Agora, olha só. Logo depois, mas bem logo depois que a parábola corta o eixo Y, a gente vai analisar se ela está crescendo ou decrescendo. Opa, aqui ela decresce. Se ela decresce, então o que acontece? O nosso B é negativo. Olha, decrescer é ruim, perder é ruim. Portanto, o B é negativo. Agora vai ficar uma pergunta. E se B for zero? Se ele é positivo, logo depois cresce. Se é negativo, logo depois decresce. Qual seria então o caso que não é nenhum dos dois? Aqui não cresce e nem decresce. Ou seja, o B corta exatamente a parábola. O B é zero. Ele mostra para a gente que o eixo Y corta a parábola exatamente no meio. Se o B é zero, a parábola é dividida ao meio pelo eixo Y. Nesse caso, falamos que o eixo Y é o eixo de simetria. Eixo de simetria da parábola. O eixo de simetria de uma parábola é sempre onde corta a parábola exatamente ao meio. Professor, eu entendi como funciona o B. Agora falta o C. Como é que funciona o C? O C funciona da seguinte maneira. O C é a altura que a parábola corta o eixo Y. Professor, mas é só isso? É só olhar, ela cortou na altura 3, então o C é exatamente 3. Perfeito, exatamente isso. Olha esse outro exemplo. A parábola corta o eixo Y no ponto menos 1. Se ela corta na altura menos 1, o nosso C será menos 1. Tranquilo até aí? Agora um repeteco. A, felicidade. B, olha logo depois. E o C, altura que corta o eixo Y.
Galera, agora vamos falar agora de raízes de uma função do segundo grau. O que é uma raiz de uma função do segundo grau? Raiz de uma função do segundo grau são os pontos onde a parábola corta o eixo x. Gente, olha só, uma coisa importante. Toda função do segundo grau tem dois pontos que são raízes dela. Só que olha só, dois pontos que podem ser o mesmo. Podem ser 2 e 2. Lembra da fórmula de Bhaskara quando a gente resolvia e dava só um resultado? Quer dizer que isso é uma raiz dupla daquela equação. Mas para a gente, no gráfico, será somente aonde a função corta o eixo x. Então, onde a parábola corta o eixo x é a raiz da nossa função. Olha só, aqui tem duas raízes, corta em dois pontos. Aqui, ó, corta em um ponto. E aqui não corta, tudo bem? Aqui tem duas raízes distintas. Aqui uma raiz dupla e aqui raízes complexas. Olha só, lembra da nossa fórmula de Bhaskara? Onde temos menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Então, aquele delta ele é importante para a gente. Ele é chamado de discriminante da nossa função do segundo grau. O discriminante vai falar para a gente sobre as raízes dessa função. Vai falar o número de vezes que a função corta o eixo x. Olha só para cá. Se delta for positivo, a função corta o eixo x em dois pontos. Exemplo, x² menos 5x mais 6. Use a fórmula de Bhaskara aqui e encontre que as raízes são 2 e 3. Ou use some produto. Vamos falar disso em um outro vídeo. Olha o exemplo. A função corta 2 e 3. Professor, tem um erro. Aqui a parábola está triste, mas o seu exemplo, o A, é positivo. Gente, esse é só um exemplo que ela corte 2. Para este aqui, o desenho deveria ser diferente. O desenho deveria ser este aqui, a parábola feliz e que passa pelos pontos 2 e 3, ok? Agora, olha o seguinte. Vamos ver, ó, e aqui eu disse que delta positivo, para delta positivo, ela corta em dois pontos. Vamos verificar que o delta dessa função é positivo? Vamos lá. O b, quem é? Menos 5. Lembra que, que o delta para a gente delta é b² menos 4ac. Olha só, menos 5 ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 6, que dá 24. Portanto, delta dá 1, que é positivo. De fato, ele é positivo e a função cortará o eixo x em dois pontos. Se o delta for 0, o que acontece, professor? Corta somente em um ponto. Exemplo, x² mais 6x mais 9. Olha só, 6² é quanto? 36. Menos 4 vezes 1, que é 4, vezes 9, que é 36. 36 menos 36 é 0. O gráfico seria este aqui. A parábola de fato é feliz e corta somente no ponto menos 3. Calcule aqui você quem são as raízes dessa equação. E você descobrirá que é menos 3 e menos 3. Professor, tudo bem, fizemos delta positivo e delta negativo. Delta positivo e delta igual a 0. Falta o delta negativo. Gente, falta o delta negativo. Se delta é negativo, a função não corta o eixo x. Vamos ver um exemplo? F de x igual a 2x. F de x igual a x² mais 1. Olha só, vamos calcular o delta. Lembrando que o delta é
b ao quadrado menos 4ac. Então, quem é o b? Professor, não tem termo com x, então b é 0. 0 ao quadrado menos 4, o a é 1 e o c é 1. 1 vezes 1. Então, 0 ao quadrado menos 4 dá menos 4. Professor, o delta é negativo. Então, essa parábola não corta o eixo x. O gráfico dela é este aqui. Olha só, ele é feliz, o a é positivo, passa no ponto altura 1, porque olha o c aqui, o c é 1. Então, ela corta aqui. O b é 0, e quando o b é 0, a parábola é cortada ao meio pelo eixo y. Olha só, de fato, o gráfico é aquele como a gente imaginava na nossa primeira parte da aula. Então, olha só, vimos os principais conceitos de função do segundo grau. Vimos raízes e vimos o que o a, o que o b e o que o c faz. Ok? Agora vamos falar sobre ponto de máximo e ponto de mínimo da parábola. Olha aqui, o ponto de máximo e ponto de mínimo da parábola é chamado de vértice, o topo do morro ou o fundo do poço. Eu costumo falar que é o topo do morro ou o fundo do poço. Galera, olha só, o topo do morro aqui e o fundo do poço aqui. Esses são dois pontos. Esse camarada é o ponto de máximo, o mais alto de todos. E esse camarada é o ponto mais baixo de todos. Vamos chamar esse ponto do vértice da parábola. No plano cartesiano, todo ponto é descrito com duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Portanto, teremos o x do vértice e o y do vértice, que serão as coordenadas do topo do morro ou do fundo do poço. Um exemplo para a gente é a parábola x ao quadrado menos 5x mais 6. Qual é o x? Quanto eu ando para cá para chegar nesse ponto? Quanto eu desço para chegar nesse ponto? Essa é a nossa pergunta. Quem são as coordenadas do fundo do poço, ou seja, do nosso vértice da parábola? Olha só, o x do vértice tem uma formulinha. Você pode fazer o quê? Menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos calcular quanto é menos b naquela formulinha. O b é menos 5. Menos com menos, mais 5. Então, é mais 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. O nosso resultado faz sentido? 2 e 3. Qual é o meio exatamente entre 2 e 3? Olha só, é 2,5. Professor, tem outra maneira de fazer o x do vértice? Tem. Olha, anota aí no teu caderno. 2 e 3 não são raízes da nossa equação, da nossa função do segundo grau? São raízes da nossa função. Faça a média aritmética delas. Soma dois termos e divida por 2. 2 mais 5, ou 2 mais 3, já dei a resposta, é 5. 5 sobre 2, e que da mesma forma é 2,5. Olha só, professor, e o y do vértice? Como eu encontro? O x você me disse que é menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Aquele delta que a gente já conhece. B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a quanto para essa função? Menos 5 ao quadrado, menos 4, a que é 1, vezes c que é 6. Isso aqui vai dar quanto? 25 menos 24, nós já fizemos esse exemplo, que dá 1. Tudo bem?
substitua na equação menos delta sobre 4A. O A é 1 e aqui é 1. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre 4, que é quanto? Que é exatamente menos 0,25. Professor, o resultado faz sentido? Faz. Olha para cá. Isso aqui é menos 0,25. Olha, desce 0,25. De fato, estaria estranho se tivesse dado mais 0,25, porque a coordenada deveria estar aqui. Mas como é menos, desce. Portanto, o nosso vértice da parábola é 2,5 e o y é menos 0,25. Com isso, fechamos os principais conceitos de função do segundo grau. Agora, vamos à solução daquele exercício que você leu no início da aula, o exercício do PAS 3, UNB, feito pela banca CESP. Gente, vamos à solução do exercício. Olha só, o gráfico da potência é justamente o gráfico de uma parábola. Vamos primeiro fazer o item 100. De acordo com o texto e o gráfico, assinale a opção correta a respeito das constantes. Observe só. O item A fala que o A é positivo. Na nossa aula, vimos que se o A é positivo, a nossa parábola é o quê? Feliz. A nossa parábola é feliz? Não, a nossa parábola é triste, portanto, o A é negativo. Essa resposta vai embora. O B é positivo. Professor, eu não estou vendo toda a parábola para analisar o B. Vamos fazer, então, aqui o desenho. Olha só, essa parábola, se nós continuarmos esse desenho, ela ficaria assim, ó. Concorda comigo? E olha só, cortou o eixo Y, logo depois cresce. Se cresce, é bom, não é? Crescer é bom. Então, olha só, para cima. Então, B é o que, gente? Exato, B é positivo. Olha só, já matamos a questão. Vamos justificar porque as outras estão erradas? C é positivo. Onde ela corta o eixo Y é positivo? Não. Portanto, também está errado. A vezes C é negativo. O A é negativo, porque ela é triste. O C é cortado, o eixo Y é cortado lá embaixo. Portanto, o C é negativo. Gente, um número negativo vezes outro negativo é menos com menos, portanto, é positivo. Agora, o item 99. Se a potência máxima de 11,6 cavalos é atingida a 110 km por hora, então B é igual a 220A. Gente, 110, olha só, ele é justamente o x do vértice. Então, 110 para a gente é o x do vértice. Que tal substituirmos na equação 110? Olha, x do vértice é igual a 110. Por outro lado, se você lembrar da nossa formulinha, o x do vértice é menos b sobre 2a. Isso aqui, então, 110 será igual a menos b sobre 2a. Gente, se está dividindo, passa para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, 2a vezes 110 é igual a menos b. Olha só, 2 vezes 110 é quanto? 220. A é igual a menos b. Esse negativo pode passar para o outro lado. Então, b é igual a menos 220A. B é igual a 220A?
Não. Nós descobrimos que B é igual a quanto? Menos B é igual a menos 220A. Portanto, este item está errado. Gente, até a próxima. Fique ligado no nosso canal Matemática Eu Duvido e no nosso Facebook, Matemática, espaço eu, espaço duvido. Até a próxima.